Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Nayara e sou estudante de medicina da Universidade Federal do Vale de São Francisco. Hoje, o Gene Inlox vai falar sobre polialelia e sistemas sanguíneos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. E se você não é inscrito ainda no nosso projeto, olha a descrição desse vídeo e corre para se inscrever para você receber novidades e vídeos semanalmente. Hoje vamos abordar sobre polialelia, o que são genes alelos, características dos alelos múltiplos ou polialelia, sistemas e grupos sanguíneos e doação de sangue. Vamos lá. Polialelia. Primeiro, você tem que entender alguns conceitos. Conceito de gene. Genes são informações vinculadas aos cromossomos, que vão designar uma característica. O que são alelos? Alelos são genes que vão ocupar o mesmo locus, ou seja, o mesmo lugar em cromossomos homólogos. E polialelia, alelos múltiplos, é quando tem um gene apresentando 3 ou mais alelos para o mesmo locus cromossomo, determinando um certo fenótipo. E a polialelia, ela é derivada de processos mutagênicos, produzindo séries alélicas adaptadas ao meio ambiente. Por exemplo, nessa imagem, você observa 2 cromossomos, são cromossomos homólogos, e aqui eu vou ter os alelos, no mesmo local, com o mesmo locus, né? Então, o mesmo lugar em cromossomos homólogos, você chama de alelo. Aqui os alelos, determinando a cor do olho, o tipo sanguíneo, cor do cabelo, crescimento. E aqui você tem um exemplo de polialelia, porque você vai ter um gene apresentando 3 ou mais alelos, no caso aqui tem 4, né, para o mesmo locus cromossomo. Características dos alelos múltiplos. Para que os genes sejam alelos, é necessário que os cromossomos sejam homólogos. E um desses cromossomos é herdado do pai e o outro da mãe. Os genes alelos nem sempre vão apresentar as mesmas características, porque eles podem ser homozigoto e heterozigoto. Vamos lá entender quais são os conceitos de homozigoto e heterozigoto. O homozigoto, eles são genes alelos idênticos no mesmo locus. Como eles se apresentam? Apenas por pares de letras maiúsculas ou minúsculas. Por exemplo, azão-azão ou azinho-azinho. Ou seja, eu vou ter um único tipo de gameta sendo formado. Ele pode ser dominante, no caso, azão-azão, eu vou formar um gameta apenas dominante, que é o azão, e no caso de azinho-azinho, eu vou formar apenas um gameta que será recessivo, que será o azinho. No caso do heterozigoto, eu tenho genes alelos diferentes. A apresentação dele é como? Eu tenho dupla alternância de letras, ou seja, azão, azinho, bezão, bezinho, cisão, cezinho. Eu tenho letras em tamanhos variados, né? Tanto maiúscula quanto minúscula. Eu tenho um caso aí de heterozigose. Então, as letras maiúsculas vão representar os alelos dominantes e as letras minúsculas, os recessivos, né? Então, aí eu consigo perceber que eu vou formar mais de um tipo de gameta. Nesse caso, azão, azinho, eu formo o gameta azão, gameta azinho, bezão, bezinho, formo o gameta bezão, gameta bezinho, com características diferentes para o mesmo locus. Vamos observar essa imagem para entender melhor esses conceitos. A ocorrência dos alelos múltiplos em cromossomos homólogos significa o quê? Que os cromossomos carregam a mesma informação genética. Eles são iguais em tamanho e a mesma posição de genes e estão presentes em células diploides. Nessa figura você percebe aqui o locus, onde eu vou ter os genes localizados na mesma posição, né, nos cromossomos homólogos, e aqui, azão-azão, azãozinho, azinho-azinho, na mesma posição. Um exemplo para consolidar esse conhecimento é a pelagem dos coelhos. Os coelhos têm 4 genes alelos que vão determinar características diferentes. Por exemplo, a primeira característica, que é condicionada pelo cesão, vai determinar para o agouti ou selvagem. Então, selvagem ou agouti, basta ter o cesão. Teve um cesão, já é. Então, aqui, as possibilidades. A segunda opção é eu ter a pelagem do coelho de cor chinchila. Esse eu preciso ter um cesão elevado a Czinho Hzinho. Então, chinchila, eu preciso ter pelo menos um cesão elevado a Czinho Hzinho. Então, aqui em todos os casos eu tenho, entendeu? Teve, ok. Agora, se tiver um cesão, já condiciona ser selvagem. Para ser cor Himalaia, eu preciso ter
Czão elevado a Hzinho. Então, teve Czão elevado a Hzinho, já sei que é Himalaia. E, para ser albino, Czão elevado a Azinho. Então, albino tem que ser Czão, Azinho, Czão, Azinho. Himalaia, Czão, Hzinho, Czão, Hzinho, ou Czão, Hzinho, Czão, Azinho. Chinchila, Czão elevado a Czinho, Hzinho, Czão, Czinho, Hzinho. Ou eu posso ter Czão elevado a Czinho, Hzinho e Czão, Hzinho, porque ele vai ser dominante em relação à característica do Himalaia. Posso ter também Czão elevado a Czinho, Hzinho e Czão, Azinho, que essa Czão, Azinho é o mais excessivo, né, que é o albino. Então, o Czão elevado a Czinho, Hzinho, ele é dominante em relação ao Czão, Azinho. Por isso que vai condicionar o chinchila. E os demais, né, tendo o Czão sozinho, já vai condicionar a característica agouti selvagem. Aqui, né, mostrando mais uma vez a representação, né, ilustrativa, né, você vai ver que tem essa relação de dominância, como eu havia falado, né, conforme os alelos do indivíduo, onde o Czão ele vai ter uma dominância sobre o Czão elevado a Czinho, Hzinho, que vai ter uma dominância sobre Czão, Hzinho, que vai ter dominância sobre Czão, Azinho, ou Czinho, que é o recessivo. E aqui vão ser os fenótipos apresentados por cada genótipo, ok? Então, um coelho Czão, vai ter a pelagem preta ou marrom. Um coelho Czão elevado a Czinho, Hzinho, Czinho, Hzinho, vai ter a coloração chinchila, que é uma pelagem cinza. Um coelho Czão, Hzinho, vai ter uma coloração Himalaia, que é com extremidades do corpo com pelos de outra cor, né, com corpo branco e orelhas, face, pés e caudas escuros. E vou ter também o coelho albino, que é o Czinho, que vai, ou Czão, Azinho, né, que é com a pelagem totalmente branca. Agora vamos falar sobre sistemas e grupos sanguíneos. Vamos lá. A designação do tipo sanguíneo vai perpassar em um âmbito genético como exemplo de polialelia. O exemplo mais clássico que você tem sobre polialelia é justamente o sistema sanguíneo. Então, em cromossomos homólogos, eu vou ter locos, que são lugares que possuem alelos que determinam o indivíduo pertencer a um dos seguintes grupos, que é o grupo A, grupo B, grupo AB e grupo O, ou também chamado grupo 0. Nota-se que essas características são determinadas por 3 alelos diferentes de um único gene. O gene é o I. Então, IA vai condicionar o quê? Geralmente, o grupo A. O IB, o grupo B, e o Izinho, você vai ter outro alelo que vai ser, depois você vai entender, que vai condicionar justamente o grupo O. Os 2 primeiros são condominantes entre si e dominantes em relação ao Izinho. Então, se eu tiver IA e B, tem a codominância, ou seja, os 2 vão dominar, vão prevalecer. Lembrar daquela nossa aula anterior que eu já falei sobre isso. Então, IA e B, codominância. Então, eu vou ter a prevalência do A e do B, então, eu vou ter o grupo AB. Se eu tiver o IA com o Izinho, o IA vai prevalecer. Da mesma forma, se eu tiver IBzinho, IB vai prevalecer. Então, no primeiro caso, vai ter o grupo A e no segundo caso, vai ser o grupo B. Esses 4 grupos são caracterizados pela presença ou ausência de aglutinogênios em suas hemácias e de aglutininas no plasma sanguíneo. Então, o alelo IA, eu vou ter aglutinogênio A. Alelo IB, aglutinogênio B. Alelo I não tem a produção de aglutinogênio. Então, aglutinogênio A vai estar presente no sangue A. No sangue B, eu vou ter aglutinogênio B. Pessoas com AB vai ter tanto aglutinogênio A quanto aglutinogênio B, e o grupo O, tipo O, não tem aglutinogênio nas hemácias. Aqui a caracterização, né, o genótipo desses tipos sanguíneos. O azão, né, o tipo A, o grupo A, eu vou ter o genótipo IA, IA ou IAzinho. Para ser do tipo sanguíneo B, eu posso ser IB ou IBzinho.
Para ser do tipo sanguíneo AB, eu posso ser apenas IA e B. E para ser do grupo O, eu posso apenas ser recessivo, Izinho, Izinho. Aglutinogênio e aglutinina, vamos lá entender esses dois conceitos. Aglutinogênio é uma glicoproteína existente nas hemácias sanguíneas, oriundas da junção do glicídio e da proteína respectiva ao tipo do sangue codificado pelo gene também respectivo ao tipo de sangue. Então, se eu sou do sangue do grupo A, eu tenho aglutinogênio A. Grupo B tem aglutinogênio B. A aglutinina. O que é a aglutinina? Ela vai atuar como um tipo de anticorpo que pode levar à aglutinação de células, uma vez que sejam identificados como antígeno. A proteína que tem como função combater o aglutinogênio, que é um estranho ao organismo. Pode gerar aglutinação de micro-organismos e hemácias que possuem o aglutinogênio. Então, se eu sou do tipo A, eu vou ter aglutinina B, anti-B. Se eu sou do grupo B, eu vou ter uma aglutinina anti-A. Aqui. Quem é do tipo do sangue A, vai ter o quê? Aglutinogênio A e aglutinina, que são os anticorpos, anti-B. Se eu sou do grupo sanguíneo B, eu vou ter aglutinogênio B e aglutinina anti-A. Se eu sou do grupo sanguíneo AB, aglutinogênio A e aglutinogênio B, enquanto a aglutinina, que são os anticorpos, eu não vou ter. Eu não vou ter. E o sangue O, eu vou ter só aglutinina, não vou ter aglutinogênio. Eu não tenho aglutinogênio A, não tenho aglutinogênio B, porque é izinho, izinho. Agora vai ter a aglutinina, que são os anticorpos, anti-A e anti-B. Quem doa para quem? Vamos entender essa relação de doadores. A doação de sangue deve seguir critérios para que não prejudique o estado de saúde do indivíduo que vai receber, né? Deve-se não gerar aglutinação no sangue. Então, vamos ver quais são as possibilidades. Porque quando o indivíduo produz aglutinina anti-A ou anti-B, você tem que observar o sangue, se ele contém ou não essas glicoproteínas, para não prejudicar essa pessoa. Então, por exemplo, o doador A. Aqui são os doadores. O doador A é que são os receptores. Você vê que o doador A, ele vai doar para o A, não vai acontecer nada. Não vai aglutinar o sangue. Se o B doar para o A, aglutinou, quebrou, teve a lise das hemácias. O AB, se doar para o A, o que acontece? Vai ter aglutinação das hemácias, a lise também vai ocorrer, não pode. O O, se doar para o A, não aglutina, tudo em ordem. Então, aqui você vê quais são as possibilidades. Incompatibilidade. Em caso de incompatibilidade, as aglutininas, que são os anticorpos, vão ser ligados aos aglutinogênios da membrana das hemácias e vai promover a lise delas. Então, se você receber um sangue que não é compatível, você vai ter a lise, a quebra das hemácias do sangue doado. Então, aqui você vê quando está ocorrendo a aglutinação, né? Por exemplo, o A no anti-A, você vê que eles vão aglutinar. Então, vai ter aqui na transfusão você tem indivíduos de sangue tipo O, que são os doadores universais. Lembrando que para ser doador universal, ele não, porque além do tipo, você tem que saber o RH, né, que não é assunto dessa aula, mas eu vou dar uma pequena pincelada para você entender essa relação de doador universal e de receptor universal. Doador universal, tipo O, ok, porque é izinho e ele pode doar para todo mundo, né? Porque ele não tem aglutinogênio. Sendo que o doador realmente universal é aquele O negativo, porque ele não tem o RH, então ele pode doar tanto para quem não tem, quanto para quem tem o RH. Então, o doador universal verdadeiro é o O negativo, né? E outra coisa, o O, ele só pode receber do O, porque ele tem aglutinina anti-A e anti-B. Mas, em compensação, ele pode doar para todo mundo. Indivíduo AB são os receptores universais, vão receber de todo mundo, mas os verdadeiros
receptores universais são AB positivo, porque pode receber tanto de AB negativo, tanto dos negativos, né, A, B, AB, O, negativo, quanto desses sendo positivo. Então, AB positivo é o receptor universal. Então, a gente considera que o tipo sanguíneo AB é o receptor universal. Né? Mais uma questão de prova seria o AB positivo, receptor universal, e o O negativo, doador universal. AB, ele doa, né, o AB apenas para indivíduos que são AB, né, porque eles possuem os aglutinogênios A e B em suas hemácias. Então, ele só vai doar para quem é AB, mas em compensação, ele vai receber de todo mundo. O indivíduo do sangue A não pode doar sangue para quem é do tipo B, né, porque as hemácias seriam atacadas pelas aglutininas anti-A presentes, né, no indivíduo que é do tipo B, do sangue B, né? Então, o A ele pode doar para a pessoa do sangue A, para pessoas com sangue AB, né? E pode receber tanto do A quanto do O, né? E pessoas que são tipo sanguíneo B não pode doar para os de sangue A, porque as hemácias, suas hemácias seriam atacadas pelas aglutininas anti-B presentes nesse sangue A. Né? Então, pessoas de sangue B podem doar para pessoas com sangue B, pessoas com sangue AB, e podem receber apenas de pessoas com sangue B ou com sangue O. Então, aqui é uma ilustração bem simplificada, que você consegue perceber o doador, né? O O, por exemplo, ele vai doar para todo mundo. O A vai doar para o A e para o AB. O B vai doar para o B e para o AB, e o AB só vai doar para o AB. Nos receptores, o O só vai receber do O. O A vai receber do O e do A. O B vai receber do O e do B. E o AB vai receber de todos, do O, do A, do B e do AB. O efeito Bombaim, né, é muito importante esse momento da aula para vocês entenderem essa exceção, né, ao falso O, que é uma exceção ao grupo O, né, que é o efeito Bombaim. Ele apresenta um caso de epistasia. Por quê? Pode possuir qualquer genótipo a pessoa, né? Pode ser A, pode ser B, né? Só que ela não vai ter o aglutinogênio H, né? Ou seja, o aglutinogênio H, né, ele é responsável pela ligação dos aglutinogênios A e B nas partes da hemácia. Então, vai ser considerada uma pessoa falso O, porque ela vai se apresentar como se fosse O, mas na verdade ela é A, ela é B, AB, né? Independente do genótipo que seja, do grupo sanguíneo que seja, né? Se ele for duplo recessivo, Hzinho, ele não vai ter aglutinogênio ligado à hemácia. Então, se ele não tem esse aglutinogênio H, né? Que é quando o indivíduo ele é recessivo, homozigoto recessivo, Hzinho, então significa que ele não vai ter o aglutinogênio ligado à hemácia. Então, ele não vai manifestar os aglutinogênios dela. Né? Então, a pessoa pode ser tipo A, pode ser tipo B, tipo AB, mas vai se apresentar como se fosse O, porque não vai ter esse aglutinogênio H para ligar esses aglutinogênios à hemácia. Então, nem sempre aquela afirmação, filhos de pais de sangue O não podem ter filhos de sangue A, né? Filhos de pais de sangue A não podem ter sangue A. Pode sim, né? Essa afirmação, ela nem sempre é verdadeira, mas ela pode ser verdadeira, ok? Por causa justamente do efeito Bombaim. Esse efeito Bombaim vai acontecer em 1% da população, né? Numa região, a incidência dela é maior numa região da Índia, que é chamada de Mumbai, mas também é conhecida como Bombaim. Por isso o nome do efeito ser Bombaim. Então, técnicas tradicionais de determinação dos grupos sanguíneos vão identificar, né, essas pessoas como se fosse do sangue O, mesmo sendo sangue A, B ou AB. No efeito Bombaim, eu tenho um lote de gene chamado de H, e que vai determinar a produção de um fator responsável pela expressão do fenótipo do sistema ABO. Então, indivíduos
Hzão ou Hzinho vão sintetizar a enzima que é responsável pela formação do aglutinogênio H, que vai ser transformado em antígeno A ou B. Já em caso de indivíduos homozigotos recessivos, Hzinho, ele é manifestado no fenótipo do sangue tipo O, independente do seu genótipo verdadeiro, né? Porque vai ter uma produção de enzima inativa. Hzinho não é capaz de produzir o antígeno H, que é responsável pela manifestação dos aglutinogênios. Então, para se detectar se a pessoa é realmente O ou falso O, eu faço um teste que é aplicado um anticorpo anti-H em uma gota de sangue e eu verifico se aglutina ou não. Quando há aglutinação, o indivíduo ele possui o genótipo realmente referente ao sangue O. Se não tiver aglutinação, ele é um falso O. Só que não vai ser possível fazer a detecção de qual o seu real grupo sanguíneo, se ele é A, se ele é B, se ele é AB. Eu só vou saber que ele é falso O com esse teste de anticorpo anti-H. Então, aqui, uma ilustração para você entender melhor, né, os genótipos. Então, se você tem um fenótipo A, significa que seu genótipo ele é Hzão ou Hzinho, IA ou IAzinho. Se você tem um fenótipo B, significa que você tem Hzão ou Hzinho, IB ou IBzinho. Se você é AB, significa que você tem Hzinho e A e B, ou Hzão e A e B. Se você é O verdadeiro, você tem Hzão e Zinho, ou Hzinho e Zinho. Se você é falso O, você não vai ter esse Hzão, você vai ser homozigoto recessivo. Você vai ser Hzinho, e aí eu não sei se é IA, IB, não consigo determinar. Mas a gente sabe que ele é um falso O justamente por ser Hzinho. Então, para seus fenótipos verdadeiros, você precisa ter esse Hzão. Então, o que a gente viu na aula de hoje, né? O que difere a polialelia de outras manifestações cromossômicas, as características dos alelos múltiplos, os exemplos de polialelia e doação de sangue de tipos sanguíneos. Essas foram as nossas referências. Obrigada por terem assistido a aula e prestem atenção no formulário abaixo para você resolver as questõezinhas referentes a essa aula. E a próxima aula terá a resolução comentada de cada questão. Obrigada.